Nós humanos, sempre que olhamos para o lindo céu estrelado, tendemos a fazer sempre a mesma reflexão. Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta ainda não possui resposta, mas sempre mexeu com o nosso imaginário, nos fazendo criar diversas teorias ou histórias que tentam respondê-la. Mas a verdade é que a maior parte desses contos são mentira ou buscam justificar acontecimentos que ainda não compreendemos totalmente. Mas e se eu te falar que talvez o maior caso de avistamentos em massa e de fenômenos sem explicação aconteceu aqui no Brasil? Essa operação é mundialmente reconhecida na área de ufologia, por ser uma das investigações com a maior quantidade de documentos oficiais, sendo em sua maioria composta de lacunas sem respostas que até os dias de hoje seguem sem explicação plausível. Era final de 1977. Eu era cabo do exército, chamado para uma missão que ninguém entendia direito. E tinha um nome engraçado. As pessoas diziam que luzes enormes cruzavam o céu como fogos, mas sem som. E que quando essas luzes tocavam o chão, as pessoas morriam de medo. Algumas crianças ficaram doentes. Outros descreviam uma presença, algo que parecia observar. Eu vi as luzes, eu mesmo. Vi coisas no céu que eu não consigo explicar. Elas vinham rápido, pairavam sobre a floresta e então desapareciam, como se nunca tivessem existido. Mas ao final da operação, o que encontramos mudou tudo o que eu achava que sabia sobre esse mundo. Esse testemunho que você acabou de escutar pertence a um dos soldados que fizeram parte de uma das investigações mais impressionantes que eu já vi: a Operação Prato. Entre julho e setembro de 1977, moradores da região do Pará, em Colares, começaram a relatar coisas muito anormais, como luzes intensas no céu e objetos que paravam silenciosamente sobre suas casas. Os relatos diziam que essas luzes tinham formato de prato, e os moradores as chamavam de vampiras. Esse apelido veio de outro fenômeno muito estranho que acontecia naquelas vilas. Marcas e queimaduras apareciam sem explicações no corpo das pessoas, e as mesmas, após a aparição das feridas, relatavam náuseas, anemia e, em alguns casos, até o coma. Pelos relatos das próprias vítimas, essas luzes desciam até elas quando estavam sozinhas, e as deixavam paralisadas, como se elas saíssem do próprio corpo. Geralmente elas desmaiavam e acordavam com alguns dos sintomas citados, e com as tais marcas que pareciam como pequenas picadas. O pânico foi tanto que os moradores começaram a dormir em grupos e faziam fogueiras em volta de suas casas, pois acreditavam que aquilo espantava as tais luzes. Foi aí que a FAB, Força Aérea Brasileira, foi convocada para averiguar a situação, e o capitão Bolívar Soares de Holanda foi o seu comandante. Assim que os primeiros militares chegaram à região, eles se depararam com os moradores muito assustados. Quando a noite caía, a única coisa que dava para ouvir eram as cantigas religiosas e as orações da população, tentando de alguma forma espantar aquele mal que os atormentava. O capitão pedia para que eles se acalmassem, à medida que ia se instalando junto a seus homens em uma casa abandonada ali da vila. No início, todos aqueles fenômenos aparentavam ser uma mera ilusão de um povo assustado, que talvez tivesse enlouquecido. Porém, à medida que o tempo ia passando, as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Uma noite, um soldado voltando da mata comunicou aos seus companheiros afirmando ter visto uma luz pairando sobre a floresta. Quando chegaram lá, não encontraram nada e acharam que o soldado tinha apenas se confundido. Mas aos poucos, os relatos dos próprios soldados foram ficando cada vez mais frequentes. E foi aí que o capitão percebeu que os moradores daquele lugar não haviam enlouquecido. A equipe começou a registrar fotografias e filmagens daquelas luzes que se moviam quase que de forma inteligente, indo de um lado para o outro e mudando de direção abruptamente, indo contra as leis da física. Foram documentados luzes em formato de disco e algumas pareciam sondas. As cores variavam, umas piscavam, outras não, e a sensação que os soldados tiveram foi a mesma da população: ser observado. Aqueles brilhos no céu pareciam persegui-los e reagiam ao serem vistos. O capitão Holanda, que era cético quanto a isso, estava intrigado e de certa forma perturbado com o que estava acontecendo. Enquanto os dias passavam, os investigadores registravam mais avistamentos, entrevistavam mais testemunhas
e as histórias seguiam consistentes. Luzes descendo do céu e interagindo de forma inexplicável com as pessoas e o ambiente. Alguns comentavam sobre uma intenção, como se elas quisessem fazer algum exame ou coleta nas pessoas. A equipe da Força Aérea não conseguia achar uma explicação para aqueles fenômenos e nem chegar a uma conclusão, o que fez essa operação, que inicialmente deveria perdurar por alguns dias, se estender por vários meses. O mais estranho disso tudo é que um caso com mais de 500 imagens e 16 horas de gravação simplesmente foi encerrado e arquivado de um dia para a noite, com uma pequena parte desses registros sendo divulgada apenas em 2008, mais de 30 anos depois, enquanto o restante permanece em sigilo absoluto. A operação foi finalizada inicialmente, pois, de acordo com a FAB, não havia mais o que investigar, e a conclusão dada pelos militares foi a de histeria coletiva, o que, para ser sincero, não faz o menor sentido, visto que, como eu já disse anteriormente, os próprios investigadores relataram os mesmos fenômenos que a população. Então será que talvez ela tenha se encerrado por medo de mexer com algo que não temos controle, ou para esconder algo que o governo não quer que a gente saiba? Bom, disso não sabemos ainda. Mas o que aconteceu foi que a mídia e os veículos de informação, após o encerramento do caso, começaram a divulgar em massa esse ocorrido, fazendo manchetes sensacionalistas e divulgando relatos dos moradores de Colage. Por um lado, isso aumentou o interesse público, dando visibilidade ao caso. Por outro, alimentou o medo e a paranoia das pessoas. Teorias da conspiração e invasões alienígenas proliferaram na mídia, muitas das vezes ofuscando os reais relatos e investigações sérias, o que fez esse assunto ser banalizado e fazer parte da cultura pop como se fosse apenas ficção. Mas será que um dos acontecimentos mais intrigantes da ufologia e que aconteceu aqui, no nosso país, seria simplesmente esquecido de um dia para noite? Para muitos sim, mas para outros não. 20 anos depois, em 1997, o capitão Holanda, já aposentado, quebrou o silêncio e deu uma entrevista para o ufólogo Ademar Garvet. Nessa conversa, ele revelou vários detalhes sobre a operação, revelando como ele e sua equipe presenciaram fenômenos inexplicáveis. Holanda mencionou que viu as luzes se moverem de forma coordenada e comentou sobre uma experiência própria, onde viu um objeto preto com luzes piscantes sobrevoar muito próximo aonde ele estava. Quando eu estava do lado de fora, veio não vi uma forma, era uma coisa escura. Não deu para detectar a forma, se era discoide, se era olho pisando, não dá. Estava chovendo, mas você via a luz. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. E esse troço fazia um barulho, um barulho de ar condicionado, mas bem mais forte, parecia que fosse uma turbina. Aquele barulho de turbina. Não era barulho de jato, era um barulho de uma coisa girando, uma coisa... Isso dá para entender? Não é diferente. Não é barulho de jato. Era uma coisa como liquidificador, vamos supor. Era mais forte do que ar-condicionado. Esse troço passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava. Na porta da casa e estava chovendo. Eu estava olhando. Ele passou, livrou a árvore e saiu. Mas estava muito baixo. Para avião não faria isso nunca. O piloto que fez isso é morto, é defunto. Holanda confirmou que os relatos dos moradores acerca das queimaduras e lesões causadas pelas luzes eram reais. Ele descreveu marcas que geralmente ficavam do lado esquerdo do corpo e se pareciam com pequenos furos. O capitão afirmou diversas vezes durante a entrevista que o que acontecia naquela região não era normal. E também fala sobre diversas outras experiências que ele e seus homens tiveram durante a operação. Porém, o mais estranho nesse caso é que uma semana após a publicação da entrevista, Holanda foi encontrado sem vida em sua residência. E mais estranho ainda foi a suposta causa da morte. Até porque, pelo menos na entrevista, ele não demonstrava sinais de querer fazer isso a si próprio. No entanto, esse ocorrido gerou muitas especulações. Alguns acreditam que ele possa ter sido silenciado por revelar informações confidenciais, embora não haja provas acerca dessas alegações. Os mistérios da Operação Prato perduram até hoje. As histórias de luzes e naves sobrevoando uma remota região do Pará, os encontros inexplicáveis e a morte de um capitão aposentado continuam a intrigar e fascinar as pessoas. Todas as evidências e testemunhas desse ocorrido fazem a região de Colares se solidificar como porto,
de um dos casos mais bem documentados e misteriosos da ufologia mundial. E assim, aquele pequeno ponto do nosso país guarda consigo um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso planeta.